programa anterior. Só Deus pode te satisfazer. Isso é para todas as áreas. Ok, eu não sei quem precisava disso, mas foi bom, glória a Deus. Muitos filhos de Deus não sabem o que Deus disse. Sabem o que o pastor Prince falou? Mas você também deve saber daquilo que o Senhor falou. Leia a Bíblia para ver Jesus, número 1. Aquilo que dizia a respeito dele. Número 2. É sobre você e eu. Amém? Não é só sobre Israel. Se quer continuar jovem e forte, descubra o que Deus falou sobre eu e você. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você sabia que você é agradável no amado? Sabia disso? Você já viu que você comete erros e ainda assim, especialmente depois de um erro, boas coisas acontecem? Mas por favor, não pense, vamos cometer mais erros para que coisas boas aconteçam? Isso é estupidez. Mas você já viu que depois de um grande erro, depois do seu maior tropeço, você vai ver que tem muito favor de Deus na sua vida? A bondade nos leva ao arrependimento. Somos agradáveis no amado. Por isso Deus disse, ore por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque estão perseguindo o amado de Deus. Você é favorecido por Deus e amado. Diga para alguém agora, eu tenho favor de Deus, não sei porquê, mas eu tenho. Você sabe por quê? Você está em Cristo. Amém? Vamos voltar à história porque eu tenho que te falar sobre Caleb. Vamos ler isso. Olha isso, tem mais uma herança aqui. Somente leia. Leia todo o livro de Efésios, no capítulo 1 fala da sua herança, mas vamos voltar lá e ler. Tenho que te mostrar isso. Vamos ler. Em quem temos outra herança? Em quem temos... E a palavra temos aqui está no presente ativo no grego. O que quer dizer? A palavra eco, a palavra é eco. Eco pode ser passivo, sim, nós temos. Sabe, nós temos direitos na nossa nação. Sim, nós temos. Podemos dizer leis na nossa nação e você não pode destruir as coisas. Nós temos um homem aqui musculoso que também é pastor. Então é uma expressão que temos, nós temos. Não, mas aqui é diferente, é a mesma palavra eco, mas aqui é tomar posse, segurar nas suas mãos. Segura, bem forte. Ativo presente, eco. Em quem temos, no presente, seguramos o fato de que temos redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas. Não só tenha uma ideia sobre isso, somente uma ideia disso. Pense assim, é minha. A remissão dos pecados é minha. Eu já fui perdoado, amém? Isso é para agora mesmo. Não só para o passado. Ninguém discorda disso. Aqui está no ativo presente. Então memorize isso. Em quem temos a redenção. Que redenção? A remissão das ofensas. Segundo as riquezas da sua graça. E segundo não é pela. Sabe como você foi perdoado? Você foi perdoado catar. Segundo e não pela. Eu posso te falar, olha aqui, tira algo dessa caixa, certo? Tem algo bom para você. É limitado pela... Se eu te dou $1 e eu tenho 10 milhões, eu não tenho 10 milhões. Ok? Se eu tenho 10 milhões na minha conta bancária e eu te dou $1, ainda é pelas minhas riquezas. Mas se eu te dou os 10 milhões, é de acordo. Você foi perdoado de acordo às riquezas da sua graça. Se é que alguém pode medir as riquezas da sua graça primeiramente. Você foi perdoado assim, por isso eu falo fortemente nas minhas pregações sobre o perdão dos pecados. E as pessoas acham que eu estou dando licença para pecar, mas eu quero que as pessoas andem de acordo com a herança. Não tem como crer certo e viver errado. Vamos voltar a Caleb. Caleb, a primeira coisa que ele falou foi sobre a palavra. Queremos ver por quê. Josué envelheceu e Caleb não. Sempre temos 2 itens para comparar. 2 homens justos, Abraão e Ló, um vitorioso, outro derrotado. Por quê? Porque mesmo sendo justo pela fé, um decidiu andar com Deus. Um comeu com o Senhor, teve comunhão com Deus. Ele até, sabe, discutiu com o Senhor, intercedendo. Até riram sobre o bebê que ia nascer. Não com o Senhor, mas ele e a esposa. Tiveram conexões familiares e comunhão com o Senhor. Então, você se alegra porque é justo? Ou você quer mais de Deus? E viver para Ele? Ou viver em Sodoma e ainda ser justo?
mas afligia sua alma todo dia. Ele perdeu tudo. E finalmente perdeu sua família. Ele não perdeu as suas filhas, mas, de uma certa forma, ele as perdeu. Não dá para viver numa atmosfera que é depravada moralmente e esperar que os filhos tenham sucesso. A atmosfera é importante para os filhos. Não escutam falar de Deus, vão pensar então da sua própria forma, vão pensar em como acertar e vão para o mundo que não fala de Deus? Um bom lugar é a igreja, mas não permita que os professores sejam os mentores da sua criança. Sejam guia deles. Pais, sejam isso. Eu comprei um livro para o Justin recentemente e eu gastei um tempo. Mesmo estando cansado, ele gosta de livros grandes, mas eu fui lá e comecei a ler um pouco. E bang, eu vi uma página que estava cheia de vários tipos diferentes de deuses da época romana. Durante o tempo da conquista romana sobre Israel. Para mim, o meu filho tem que aprender quem foi Elias, quem foi Jonas, quem foi Josué, em vez de aprender essas coisas. Mas eu comprei e era um livro muito caro. Muito interessante sobre os romanos. Mas aquela parte principal deste livro foi o bastante para mim. E não deixar o Justin ler. Mas quem gasta tempo fazendo isso? Certo? Você tem que fazer. Você não sabe o que eles estão comendo. Eu não vi Thor lá, eu não sei se Thor estava lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor que Josué serviu. Ok, 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Eu tinha 40 anos. Aprendi isso quando eu tinha 40 anos. Acho que um pouco mais jovem. Agora é a hora de aprender isso. De hoje em diante eu não envelhecerei. Faça isso. 40 anos tinha eu, ele se lembrou, viu? Ele se lembra quando parou de envelhecer. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Isso é muito importante para nós hoje. Olha bem isso. Ele voltou com uma palavra depois de espiar a terra. Eles tinham visto as grandes muralhas, eles viram os anaquins, os inimigos, eles viram a terra, ok? E eles viram os obstáculos. Eles viram aquelas grandes muralhas. Mas quando voltaram, o resto dos espias falaram daquilo que viram, os problemas que eles viram. Mas Caleb e Josué não. Caleb disse: eu falei o que eu senti no meu coração. Viu isso? Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Sabe o que ele disse? Se você ler o texto, é uma terra muito, muito boa. Ele guardou as palavras do Senhor no seu coração. Eu não ando pelo que vejo, mas pelo que está no meu coração. O que Deus falou comigo, eu guardo. Amém. Como eu sei isso? Olha bem aqui. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Olha, eu vou parar aqui e te falar uma coisa, ok? A herança estava em Caleb. Em Caleb. Muito antes de Caleb possuir a herança. Muito antes de você desfrutar a sua promessa. Você tem que ver no seu coração. Estava no dele. Eu não estou falando de visualização como na nova era, não é isso. Não é o que eu estou falando. Mas a palavra de Deus no seu coração. E ver o que Deus vê para o seu futuro, ou até o seu presente. Deus te vê altamente favorecido, e o que você vê? Quando você olha no espelho, você vai pelo que vê? Ou pelo que os outros veem em você? Ou pelo que está no seu coração? Você é agradável no amado. A palavra que Deus disse sobre você e eu. Amém? E ele continua dizendo: meus irmãos fizeram o coração do povo derreter. É sobre o coração. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou teu pé será a tua. Ele fala de herança, igreja.
e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, meu Deus. Olha isso mais uma vez. Olha para mim. Caleb não está falando muito sobre pelejar por uma terra. Ele está falando de posse. Mais tarde ele fala da sua força para a guerra, mas na verdade é tudo sobre tomar posse. Ele disse: se eu preciso lutar, eu tenho força para lutar, com 85 anos. Olha isso. Vamos ler? E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Quem te conservou em vida? Igreja, quem te conserva em vida? Alguns morreram, mas você está vivo. Quem te conservou? Vivo. Você se mantém vivo? Os médicos te conservaram em vida? O Senhor te conservou em vida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhamos. Se o Senhor não estiver envolvido nessa cirurgia, a cirurgia é em vão. O Senhor te conservou em vida. O Senhor te conservou vivo. O Senhor me conservou vivo. Caleb sabia disso. O Senhor me conservou vivo. Como disse, mais uma vez, falando da palavra de Deus, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis aqui que hoje tenho 85 anos. Olha, o que é isso? Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Que palavra foi essa? Acabamos de ler, igreja. Olha o verso anterior, o verso 9. Olha bem o verso 9. Aqui está a palavra. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente isso veio do Senhor, a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente. Quando ele ouviu isso, ele parou de envelhecer. Ele creu na herança. Ele disse: Senhor, me permita viver para ver a minha herança. Está me ouvindo, igreja? Essa é a nossa herança. Deus disse: a terra que você foi espiar, você vai pisar nela. Será tua e de teus filhos. Agora, voltando ao verso 10, e ele fala: eis que hoje já tenho 85 anos. Olha isso, igreja. E ainda, hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Olha, aqui não é uma linguagem poética. Porque se ele está mentindo, é uma mentira. Eles já tinham recebido os 10 mandamentos. Eles não mentiam, eram homens de Deus. E ele disse: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, ou seja, com 40 anos, quando Deus falou com ele, a força continuava a mesma. E caso você fale, força espiritual, pastor, ele continua dizendo: qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar, aquilo que acontecia na guerra. Para a guerra, não pode dizer que isso é espiritual, e sim, a fonte era espiritual, mas se manifestou. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se afadigarão. Até os jovens cansarão. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Verso 12. Agora, pois, falou a Josué, dá-me este monte. Gostei. Pode ser o título de um livro. Dá-me este monte. Com 85 anos, muito forte e jovem. O seu amigo já estava entrado em dias e velho. Deus nunca falou para Caleb: você já está velho. Nunca. Porque Caleb guardou a palavra de Deus no coração. Viu? Eu te mostrei diferentes tipos de cristãos. Eu espero que você escolha o melhor. Tem alguns que são justos derrotados ou justos vitoriosos, Abraão e Ló. Agora temos 2 grandes homens, 2 grandes líderes, Josué e Caleb. Mas um lutou muito até chegar a hora de morrer e por isso morreu velho, com 110 anos. De Caleb, não há registro. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. Em hebraico é bem assim. Não porventura, mas desde que o Senhor está comigo. Esta é a ideia. Ele sabia que o Senhor estava com ele o tempo todo. E continua dizendo: e Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Hebrom. Com 85 anos tomou posse da herança.
Com 85 anos ele conquistou tudo. E aqui, Hebron é a mesma Hebron onde eles viram os anaquins, certo? Porque tem que passar por ali para chegar em Jericó. Ele disse, vou tomar posse deste lugar. Até hoje, Hebron é lembrado como o lugar Kiriat Arba, o lugar onde o nome de Caleb é lembrado. Quero contar uma história bem curta no próximo capítulo, capítulo 15, certo? E aqui fala da sua filha, e eu já vou terminar, ok? A sua filha estava prestes a casar. Então eu quero colocar esse desafio para todos os jovens da igreja. Minha filha tem 19 anos de idade, então. Caleb disse, quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Eu falei de Kiriat Sefer agora mesmo, e Hebron era conhecida como Kiriat Arba. Ok, já mencionei. Mas agora esse Kiriat Sefer era um lugar muito interessante. Kiriat é cidade. Sefer é livro, literalmente livro. Ok, um homem que escreve é chamado Sefer. E Sefer é livro. Cidade do livro. Cidade do livro, igreja. Quem conquistar a cidade do livro? Eu lhe darei a minha possessão mais preciosa. Minha filha. Certo? Foi o que Caleb falou. Literalmente, ele disse, quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Axa quer dizer tornozelo ou até mesmo tornozeleira. Nos dá a ideia de calcanhar, como tomar posse. Até a sua filha estava tomando posse do que era dela. Ela devia ser bem bonita. Senão, ninguém ia se interessar. Seria inútil. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu sua filha Axa por mulher. Otiniel quer dizer leão de Deus. Leão de Deus conquistou a cidade do livro e se tornou, então, genro de Caleb. Olha, é uma figura de Jesus Cristo. E eu chorei muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro. Isso está no Apocalipse. João chorou. E então o anjo lhe disse, não chore. Olha, eis que o leão da tribo de Judá, Jesus, prevaleceu para abrir o livro e os seus selos. Eu amo como dá para ver isso, certo? O novo no antigo. Você viu isso? Eu posso ver o capítulo 5 do Apocalipse aqui. Otiniel se tornou o genro de Caleb. Olha, não acabou. Verso 18. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Essa menina, filha de Caleb, era como seu pai. Herança, tomar posse. Agora, porque ela tinha casado, não queria ir direto ao pai. Mas mais tarde acabou indo. Olha, ela com respeito persuadiu o marido, e ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse, que é que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela sabia pedir, ela não ficou satisfeita somente com uma terra seca, cheia de invasores. Ah, eu vou expulsá-los. Não, me dá. Lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Eu vou falar dessas duas fontes e vou terminar. Na sua vida cristã, certo? Aprenda esse livro. E você vai ter poder para tomar posse. Axa. Depois, o livro pode se tornar seco. Peça a Deus fontes superiores, o Espírito Santo. E as fontes inferiores, que também são importantes. Essa é a unção que está lá dentro. A unção que você tem te ensina. A palavra fontes superiores fala do Espírito sobre. Peça os dois. Amém? O Espírito sobre vem e vai. O Espírito Santo vem para você operar de uma forma como agora. Eu sinto o Espírito sobre mim enquanto eu prego. Até mesmo quando os milagres aconteceram, eu senti o Espírito Santo sobre mim. Eu falei com a minha esposa que eu queria sentir isso o tempo todo, até quando eu estivesse em casa. Ela me disse, você parece diferente quando você... Você entende o que estou dizendo? Certo? Certo? Eu tentei explicar para ela sobre as duas fontes. Não, eu não falei sobre isso. Mas eu vou falar sobre isso de agora em diante, ok? Então tem uma fonte inferior, certo? E uma fonte superior. O Espírito dentro não te deixa. Certo? É a unção que mora em você. E essa é a unção que te ensina tudo e é verdadeira e não mente. E se seguir esta unção, você permanece em Cristo. Amém? Mas também tem fontes superiores. O Espírito que vem para fazer maravilhas por Jesus. Para cumprir a missão
que ele te deu. Quantos querem ter o melhor? Daqueles 12, na verdade eram 70, discípulos de Jesus. Uma vez pelo menos fala dos 70. E desses 70, vemos os 12 que eram mais próximos dele. E entre os 12, nós vemos 3, que foram testemunhas da sua transfiguração e quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. E daqueles 3, tem um que é mais próximo. E ele se chamava o discípulo a quem Jesus ama. Só aparece no seu próprio evangelho. Ele praticava isso. Sabe como termina o evangelho de João? Vamos ver os 4 evangelhos. Ele era o rei dos judeus, então termina dizendo: vão por todas as nações e guardem todos os meus mandamentos. Os mandamentos da nova aliança. Amar uns aos outros, pregar o evangelho e crer no seu nome. Certo? E disse: estou convosco todos os dias até o fim. É assim que Mateus termina. Como termina Marcos? O Senhor cooperando com eles, no céu e trabalhando. Amém? E como termina o evangelho de Lucas? Lucas termina com Jesus indo a Betânia, abençoa os discípulos e sobe para o céu. A sua ascensão, certo? Sabe como termina João? Sem ascensão. Ressurreto, mas sem ascensão. Termina com Jesus na terra. Por que será isso? Porque ele é Deus no evangelho de João. Está em todo lugar. Sabe como termina João? Eu amo isso, eu amo isso, eu amo! Deixa eu me falar isso, ok? O evangelho de João termina assim. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe a Pedro: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem? João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a esse, disse a Jesus: Senhor, deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vou terminar com isso. 2. Para nós compararmos. Certo? Um discípulo disse: eu irei a todo lugar por ti, eu irei até a prisão contigo, porque eu te amo muito. Este é Pedro. O outro disse: Senhor, quero te agradecer pelo teu amor por mim. Tu me amas, eu sou o discípulo a quem tu amas. Um se orgulhava do seu amor por Jesus, o outro se orgulhava do amor de Jesus por ele. Agora vemos o discípulo que se orgulhava do seu amor, Pedro, estava sendo corrigido pelo Senhor. Segue-me tu. Vamos voltar e ver este verso. Segue-me tu, Jesus disse. Não precisava falar para o João seguir. Sabe por quê? Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava seguindo os dois. Então, o segredo de Caleb perseverou em seguir ao Senhor é, na verdade, ser totalmente absorvido pelo amor do Senhor por ele. O Senhor nos deu essa terra e é uma terra muito, muito boa. Se o Senhor me dá esse parceiro, é um parceiro muito, muito bom. Se o Senhor me dá filhos, são filhos muito bons. Porque o Senhor me ama e eu sei que tudo que Ele me dá é muito bom. Por isso eu o amo. Esse é o segredo. E quando você ama o Senhor, você nem percebe que o está seguindo. Mas quem se orgulha do seu amor pelo Senhor, tem que ouvir sempre: segue-me tu. E às vezes, quando eu olho para outros pregadores, o que eles estão fazendo e tudo mais, e eu penso: será que eu sou bom? Será que eu faço bastante? E o Senhor me fala: filho, o que te importa a ti? O que eles estão fazendo? O que te importa a ti? Segue-me tu. É porque às vezes eu também paro de pensar no amor de Deus por mim e começo a comparar. Mas se eu sei que o Senhor me ama, não tenho que me preocupar com ninguém. E nem percebo o que eu estou seguindo. E este vai ser seu legado e a sua herança também. E toda a igreja diga: amém. Deus te abençoe. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos neste lugar. E amigo, se você está aqui hoje e nunca aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz: se confessares com a boca que Jesus é o Senhor e crer de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, tu então serás salvo. Então faça essa oração agora. Eu sei que você viu a luz, porque o Evangelho foi pregado. Você sabe que Cristo morreu pelos nossos pecados? Como ele foi torturado mesmo antes disso? Para que o preço da nossa cura e plenitude fosse pago. Mas na cruz, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que nos tornemos a justiça de Deus nele. Então faça essa oração comigo agora. E lembre-se, Jesus está à direita de Deus Pai agora mesmo, ouvindo sua oração, porque ele é o sumo sacerdote. Diga: Pai Celestial, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e eu creio que tu o ressuscitaste dos mortos. Esse mesmo Jesus que levou os meus pecados na cruz
Tu o ressuscitaste sem os meus pecados. Ele eliminou todos eles. E eu te agradeço, porque ele está à tua direita, glorificado, entronizado. E como ele é, eu sou também. Batiza-me e enche-me com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu sou salvo. Eu fui perdoado. Sou altamente favorecido. Em nome de Jesus, no amado. Amém? Fiquem em pé. Filhos de Deus. Quanto mais chamamos uns aos outros de filhos de Deus, estamos nos ajudando a herdar. Quanto mais temos o espírito de seu filho, mais vamos herdar. Quanto mais chamarmos Deus de Pai, mais vamos herdar. E a herança vai ser inconsciente, às vezes. Amém? Levante as suas mãos neste lugar. Vejo bênçãos para as famílias e quero pronunciar isso agora. Você ama o Senhor porque Ele te amou primeiro. Você o honra, o reverencia. Ele é o seu Deus. Por isso você deve ser feliz. E você vai comer o fruto do seu trabalho. A sua esposa será videira frutífera na sua casa. Videira frutífera porque Deus a renova. E ela será atraente como o vinho que traz muita alegria. Os seus filhos serão como oliveiras, porque eles são ungidos para quebrar o jugo da imoralidade e do pecado que está abundando no mundo. A unção está sobre eles, na mente deles, e guarda suas mentes. São como oliveiras, ungidos para servir, ungidos para causar um impacto no reino de Deus. E te agradeço, Senhor, porque tu guardas todos eles aqui, que escutam a minha voz, todos que estão assistindo, agora mesmo. Todos os que estão na nossa igreja em Dallas. Todos que estão assistindo agora mesmo o nosso programa. Obrigado, Senhor, por nos guardar de todo o mal. Em nome de Jesus. E nos conservar em vida. Por sua graça, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém, amém. Deus te abençoe.